Olá a todos, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu quero falar sobre a barra de operações de dados. Esses blocos de comando que eu acredito que muita gente tenha dúvida de como eles funcionam, mas a partir de agora a gente vai começar a falar deles. Os primeiros blocos da vez serão os blocos de variável e constante. Para entender melhor como funciona o conceito desses blocos, é bom que a gente tenha um pouco mais de informações sobre eles. Então, para isso, eu montei uma apresentação para falar um pouco sobre tipos de dados. Os tipos de dados são informações processadas por um gerador de dados. Um gerador de dados ele pode ser tanto para quem programa no computador, pode ser o teclado em que você insere números, símbolos, e para quem trabalha com automação, que é o nosso caso, seria a entrada de um valor de um sensor, por exemplo. Você está trabalhando com um sensor e ele emite uma informação que você pode usar aquela informação para alguma tarefa, como a gente já viu em programas anteriores. Então, isso são geradores de dados, de informações. Os principais tipos de dados são numéricos, caracteres e lógicos. Primeiro, do tipo numérico. Tipo numérico podem ser números positivos, negativos, sem frações, claro, como o número 7, 120 e menos de 20. Então, isso são números inteiros do tipo numérico. Caso os números sejam negativos, fracionados e positivos, como 0,14, que seria o π, e menos 20,5, então isso vai caracterizar um tipo numérico real. O tipo caractere, conhecido também como tipo literal, se refere a uma sequência de letras, números e símbolos. Porém, esses números do tipo caractere não podem servir para operações matemáticas. Certo? Algumas das referências são cadeia, string, alfanumérico e char. Certo? O tipo char é utilizado geralmente na linguagem C e nas suas derivadas para caracterizar o tipo caractere. Também em algumas linguagens tu pode encontrar o tipo string. O tipo lógico representa valores, resultados que podem ser apenas verdadeiro ou falso. Também conhecido aí como tipo booleano, né? Graças ao matemático Boole, que criou a álgebra com números binários, valores lógicos, verdadeiro e falso. Conhecendo então o que é uma variável. Uma variável é uma localização da memória RAM que recebe uma informação que pode ser usada e alterada ao longo da execução do programa. Como você pode ver aqui, imagina que essa é a memória RAM do Lego EV3. Ela tem várias posições, que nós chamamos de endereço, porque cada variável ela tem um endereço próprio. Quem define esse endereço é o próprio sistema operacional do Lego EV3. A segunda característica de uma variável é que ela necessita de uma identificação. Porque imagina que nesse emaranhado de posições, ela precisa de um nome para que no momento que o programa chame essa variável, ele saiba exatamente onde buscar, exatamente pelo nome. A variável também pode ter um tipo, ela pode ser tanto do numérico, quanto lógico, quanto caractere. Ela também tem um tamanho, esse tamanho vai depender do tipo da variável. E ela também tem um valor, um conteúdo, um valor que você vai atribuir a essa variável, certo? Ela carrega uma informação dentro dela. E quem vai definir isso é você por meio de um sensor ou pode declarar no teclado do computador mesmo, dependendo da função que você deseja que ela exerça. Agora, a constante. A constante é uma informação que é salva, cujo valor não muda ao longo da execução do programa. Essa é uma das diferenças da constante para a variável, de que a variável ela pode alterar ao longo da programação, caso você define que ela altere aquela informação, mas a constante ela não muda.
ela continua a mesma desde o início até o final do programa, aquela mesma constante que você definiu. Outra coisa que ela não tem é um nome, certo? Aqui no Lego V3 pelo menos não tem um nome. Ela tem um endereço, ela tem um tipo, ela tem um tamanho e um valor, mas ela não tem um nome. E agora a gente vai conhecer como elas atuam aqui no programa. Então, começando pelo bloco de variável. No bloco de variável, se você clicar aqui no primeiro parâmetro, vai ter a opção de ler e a opção de escrever. Obviamente, se você for ler o valor que está na variável, antes de tudo você tem que escrever algo lá dentro. Aqui na primeira opção tem um tipo de texto, o tipo numérico e o tipo lógico que tu pode salvar dentro dessa variável. Pode ser um texto, pode ser um número, uma sequência de números ou um resultado de algum sensor, de alguma operação lógica. E ainda tem também essas duas últimas opções, que é a matriz numérica e a matriz lógica, que a gente pode conhecer depois de conhecer um outro bloco. Você pode ir em ler e tirar essa informação que você salvou aqui. É aí pegar o fio de conexão e conectar onde você desejar. Para isso eu preparei um primeiro exemplo, primeiro programa. Primeiramente, o sensor de toque no bloco wait, esperar, vai aguardar, o programa vai ficar esperando que você pressione o sensor de toque. No momento que você pressionar o sensor de toque, o sensor de cor, que está na luz, na medida para a intensidade da luz refletida, e vai pegar o valor daqui que ele está lendo naquele momento, que o robô está lendo no momento no chão, vai salvar dentro da variável luz mínima, que eu salvei aqui, luz mínima, vai pegar esse valor, imagine que seja o valor 40 que ele está identificando do chão. Depois o robô vai girar 4 rotações para a esquerda e vai começar a andar para frente infinitamente, até que o bloco esperar identifique que a luminosidade é menor, a luminosidade atual do momento é menor que aquela que foi salva no primeiro momento. Então, se ele salvou 40 aqui, ele vai jogar 40 aqui. Então, quando a luminosidade for menor que 40, e aí os motores vão parar. E aí tu pode imaginar, mas nesse período que o robô está andando, o sensor está identificando outras cores. Isso não vai alterar o valor da variável? Não, não vai. Porque o valor da variável só pode alterar no programa caso você escreva novamente dentro da variável. Então, se aqui eu escrevi e jogasse esses blocos aqui na frente desses motores e escrevesse de novo, então só a partir desse momento que uma nova luminosidade seria salva e não aquela 40. Então, salvou só uma vez a luminosidade, foi aqui nos blocos, fez com que o robô andasse e depois pegou esse valor que eu salvei anteriormente e joguei aqui. Então, isso é muito interessante para utilizar dentro de um programa, certo? Que você precisa de alterações de valores. Caso tudo isso estivesse dentro de um loop, aí sim, o loop chegaria no final, retornaria a ler de novo o sensor de luminosidade, salvar um novo valor, e esse valor seria o novo valor da luz mínima. E aí ele jogaria aqui, novamente nesse bloco. E quando se trata de linguagem de programação, é essencial tu conhecer o que é uma variável e como ela pode ajudar o teu programa, certo? Agora sobre a constante. A constante, o bloco de constante, ele tem apenas uma forma, que é a forma de saída, melhor, de ler o resultado. E como eu falei, você não pode dar um nome para ele. Você dá um valor a esse bloco e isso vai significar tudo a ele. E os valores você pode tirar por aqui pelo fio de conexão. Então aqui num programa eu montei rapidinho uma programação. Tu pode ver como ele vai funcionar. Eu defini valor 70, valor numérico, certo? Se fosse um valor lógico, eu ia escolher entre verdadeiro e falso. Se fosse um texto, eu ia colocar um texto para jogar depois dentro de um monitor, por exemplo. Mas aqui eu escolhi valor numérico, que eu posso usar um número, e aqui eu usei na velocidade desses dois motores e na intensidade do som, certo? Então espero que tenha ajudado vocês aí a entenderem um pouco mais sobre esses blocos de programação, e até a próxima, pessoal!